grande nome da patrística, obviamente, é Agostinho de Hipona. Esse que eu já falei com vocês, tá? Que é o grande expoente, o grande nome e talvez um dos grandes nomes, inclusive, da própria igreja. Talvez ele, ao lado de São Tomás de Aquino, sejam os dois grandes filósofos da história da igreja que ajudaram a constituir aquilo que hoje a gente entende como teologia. Bom, Agostinho de Hipona, que tem uma imagem ilustrativa dele, né? Nascido no norte da África, né? Na região que hoje seria a Argélia, nasce em 354, morre em 430, tá? É muito influenciada pelas ideias do maniqueísmo, que vem ali de Maniqueu, que era um pensador persa, que fala muito sobre a questão de dualidade entre bem e mal, tá? Então ele é influenciado por essas noções, pelas obras de Cícero, tá? Que discute um pouco a questão da res pública e discute a participação do cidadão na vida social. A ideia do ceticismo, aquela ideia de que não existe verdade absoluta, e sim uma grande abrangência de correntes diferentes, tá? As pregações do Bispo Ambrósio, que inclusive o convertem, né? Agostinho de Hipona tinha uma mãe muito cristã, né? Mas ele não era necessariamente um cristão, ele tinha uma vida meio errante e tal. A partir das obras do Bispo Ambrósio é que ele se converte, né, à cristandade. As epístolas de Paulo, como nós já falamos, também vão influenciar muito a obra de Agostinho de Hipona e também os pensamentos platônicos e neoplatônicos. E aqui eu achei melhor mostrar as duas coisas como pensamentos diferentes, porque o platonismo é basicamente uma leitura de Platão. O neoplatonismo são reinterpretações de Platão. Inclusive, a própria patrística é entendida por alguns como uma dessas reinterpretações de Platão. Platão ele é muito usado para explicar a ideia da dualidade bem-mal, corpo-alma, tá? Então, o neoplatonismo ele nada mais é do que uma releitura de Platão, novas interpretações. O platonismo não, é simplesmente um entendimento da obra de Platão. Então tem essa diferença aí, tá? Prestem bastante atenção nisso. Bom, vamos lá. Elementos da filosofia do Agostinho de Hipona, tá? Primeira coisa, a fé ela é a substância da vida do pensamento. Ou seja, sem fé não existe vida. Então a fé ela é um conceito fundamental. Mas a partir da fé sendo um elemento fundamental da vida, o pensamento faz parte da vida também. Então a fé ela seria a substância de ambos, tanto do pensamento quanto da vida. Ou seja, a existência como um todo, a realidade, dependiam excepcionalmente de um elemento. Que elemento é esse? A fé. Tá? E isso fica muito entendido nessa máxima aqui, ó. Creio para entender e entendo para crer. Ou seja, eu tenho que partir de um pressuposto de fé. Tá? A fé ela é necessária. Por quê? Porque ela é a substância da vida e ela é a substância do pensamento. Ela é a realidade e ela é a consistência. Então eu tenho que crer para entender Deus. Tá? Mas essa minha própria crença me ajuda a entender de que a minha crença é verdadeira. Ou seja, é quase que um círculo de pensamento. Eu parto de um princípio de fé. A partir desse princípio de fé, eu entendo que Deus é esse. A partir do momento de eu entender que Deus é esse, desse Deus me fazer sentido, a minha crença, ela é reforçada e mostrada como verdadeira, tá? Então é uma lógica que parte de um princípio de fé, ela se estabelece em bases racionais de entendimento, filosóficas, argumentativas, para reforçar essa minha base de fé. Beleza? Por isso, a cristianização de Platão ela é essencial. Tá? Especialmente na concepção do dualismo corpo e alma, que Platão ele fala, né, naquele mundo etéreo, o mundo das ideias, tá? E esse mundo etéreo, o mundo das ideias, pode ser entendido como um céu, pode ser entendido como a existência divina, que Deus você não vê, você não toca, você não sente, você não cheira, mas você não ouve, mas você sabe que Deus existe, tá? E por quê? Porque na sua alma, nesse plano etéreo, Deus está presente e a partir da sua fé, aí sim, você entra em contato com esse mundo. E sendo que
A alma, ela é entendida como parte de Deus. Inclusive, essa é uma noção que a gente vai ver daqui a pouco, a ideia de reminiscência da alma, tá? Então, o Platão, ele é o grande corpo que vai dar sentido a essa fé, porque a fé, ela se mostra uma dualidade entre corpo e alma, na qual você, tendo fé, você entende os preceitos divinos e, a partir de entender, reforça a sua fé e, entre aspas, une corpo e alma, sendo alma um pedaço de Deus. Então, a verdade, ela não está em lugar nenhum, ela está no interior do próprio homem. E que interior seria esse? A alma do homem. Daí a ideia da teoria da iluminação, ou seja, quando esse homem crê, algo se ilumina. E que algo se ilumina é esse? Deus. Ou seja, o homem alcança a sua iluminação através de olhar para si, ter fé e, a partir desse momento, tá, ele teria essa iluminação e aí sim ele compreenderia, ele entraria em contato com Deus. Tá? Ainda assim, o Agostinho de Hipona, ele vai defender o livre-arbítrio. Ele vai dizer que o livre-arbítrio existe, tá? Que cada um poderia escolher entre ter fé ou não ter fé. Problema nenhum. Ou melhor, problema sim. Porque se você não se torna um crente, não crê em Deus, não tem fé, tá? A sua vida ela seria uma vida vazia. Uma vida existente, ok, uma vida válida, tudo bem. Porém, ela seria uma vida sem, entre aspas, função. Ela seria uma vida vazia, seria uma vida oca. Por quê? Porque lá dentro, tá? Esse pedaço divino que existe em você, que você escolheu não tocar, você escolheu não entrar em contato, esse pedaço não se iluminou. Então, entre aspas, a sua vida é uma vida oca, é uma vida obscura, não é uma vida iluminada, como é a vida daquele que crê em Deus, tá? Inclusive, a noção de tempo, ela também está relacionada com isso, porque o tempo ele não pertence à humanidade, o tempo ele pertence a Deus, tá? Então, preocupações em entender outros aspectos do cosmos, outros aspectos da vida, como o próprio tempo, não pertenceriam à humanidade. Por quê? Porque toda a verdade, todo o conhecimento está dentro do homem, tá? Nessa noção de reminiscência da alma. Ou seja, a sua alma, ela é um pouquinho, ela é um resquício de uma faísca divina. Ou seja, todo mundo tem um pouco de Deus dentro de si. Basta você olhar para si, olhar para dentro, ter fé que esse pouquinho de Deus que todos temos dentro de nós, até porque quando encarnamos, né, as nossas almas, elas vêm de um plano divino, então todos temos um pouco de Deus entre nós. A partir desse momento que a nossa alma, tá, ela, entre aspas, se ilumina, aí a nossa vida passa a ter um significado muito maior. E a principal obra do Agostinho é a obra Confissões, na qual ele narra um pouco da vida dele, desde a sua vida mais errante na juventude, até o conhecimento das obras do Bispo Ambrósio, até ele estabelecer todo esse pensamento com base aí na ideia de reminiscência da alma e iluminação da mente, iluminação do corpo, iluminação do espírito. Beleza, galera? É isso. Valeu. Grande abraço.